Olá! Depois da introdução geral, vamos iniciar o que podemos chamar de introdução específica ao direito constitucional com uma pretensão de contemporaneidade. Nesse vídeo, faremos uma viagem emocionante pela disciplina do poder na tentativa de deixar claro que o constitucionalismo é uma ideologia. E como toda ideologia, tem uma série de pressupostos transcendentais, coisa que nós não percebemos, mas estão sendo processadas em nossas mentes quando presenciamos fenômenos. É o nosso jeito especial de ver e configurar o mundo que nos rodeia. Dessa forma, não podemos deixar de lado a filosofia e as ciências políticas. Nesse ponto, que eu chamo também de uma história da cidadania, que afinal é o segundo fundamento de nossa república. Vamos lá então? Muito bem. Só para nos situarmos do curso, nós já vimos na introdução geral, né? Nós vimos as instituições e a liberdade, vimos o sistema do direito e as instituições e a igualdade, ou os direitos das sociedades complexas. Né? Agora, na introdução específica, entramos no constitucionalismo, ou onde nós vamos estudar a evolução do Estado Constitucional de Direito, ou, como eu chamo, uma pequena história da cidadania. Alerto que a forma como eu trabalho esse ponto vocês não vão encontrar em todos os livros de direito constitucional que estão disponíveis, sobretudo em nossa biblioteca. Ainda mais aqueles livros mais voltados para concursos. O foco deles é outro, por isso não perdem tempo. Isso é uma maneira de dizer, claro, com as questões que vamos tratar nessa unidade, que essa unidade está inserida em todo o contexto da nossa graduação, tá certo? Mas ainda precisamos lembrar que nós estamos vendo o artigo 1º e nas aulas anteriores nós já paramos para pensar um pouquinho sobre o que seja realmente uma república, quando estudamos o princípio geral da igualdade, né? Não entramos ainda na questão da federação, mas já começamos também a conceber um Estado democrático de direito. Tá? Vimos, ainda não vimos, né? Mas lembrando que nos fundamentos da nossa república, nós já podemos dizer que já entendemos um pouquinho sobre a ideia de dignidade da pessoa humana, aquele fato de sermos únicos, insubstituíveis e preciosos, na verdade. Os valores sociais do trabalho livre iniciativa ainda não vimos, mas já trabalhamos também o pluralismo político, tá certo? Muito bem. Além disso, ainda vamos entrar na questão de quem exerce o poder, tá bom? É importante lembrar que nós vamos continuar pensando sobre o que está no artigo 1º da Constituição enquanto estudamos as outras unidades. Repare, a Constituição traz valores fundamentais e eles continuam, ou pelo menos devem continuar, como pontos de atenção das nossas perspectivas de enxergar o sistema jurídico o tempo todo. Tá claro? Então vamos lá. Quero saber, você está pronto para essa viagem? Porque nós vamos iniciar mais uma viagem fantástica aqui no mundo do nosso direito constitucional. E no início dessa nossa viagem fantástica, estudando o constitucionalismo, nós vamos focar no quê? No artigo 2º da nossa Constituição, que diz lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tá bom, né? Bacana isso. Agora eu quero pedir para você parar e pensar um pouquinho e me dizer se você consegue fazer o resumo do que está enunciado aí nesse dispositivo da Carta Cidadã. Tá pensando? Vamos lá. Se por acaso você pensou em quem manda, você realmente foi na mosca, tá certo? Como você percebe, nas repúblicas democráticas não se admite que alguém tenha poder absoluto. É o que eu pretendo demonstrar na figura, em que a Constituição diz que há pelo menos esses três poderes, que são independentes e harmônicos entre si
e nenhum pode subjugar outro poder. É o chamado pacto republicano, né? O pacto democrático. Né? Nesse sentido, podemos dizer que a Constituição brasileira cria um sistema de pesos e contrapesos, distribuindo as várias funções do poder. Na figura aparecem os poderes executivo, legislativo e judiciário, que, como diz a Constituição de 88, devem ser independentes e harmônicos. No entanto, é preciso alertar que não são só essas as funções do poder. Ainda podemos citar a função controladora, exercida pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas e pela própria cidadania, através de várias ferramentas distribuídas em toda a Constituição, que dá, por exemplo, aos partidos políticos que fazem parte da sociedade civil a condição de entrar com a chamada DPF, ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, que estudaremos ainda oportunamente. Então, repare, quando a Constituição fala que são poderes executivo, legislativo e judiciário, num Estado democrático de direito, não são apenas os detentores desses poderes que mandam, não, tá certo? A Carta Cidadã distribui poder por toda parte. Perfeito. E nesse sentido, né, lembrando a nossa característica histórica, né, já que a gente quer saber quem manda, vamos lembrar que o nosso país ele é cheio de pessoas que querem mandar, não é isso? E a nossa história vem aí os nossos queridos personagens de sempre, mostrando que sempre aparece alguém querendo dar ordens pra gente, né? Tá aí, né? Beleza, os militares, que maravilha, né? A gente sabe que manda, né? E aí a história do Brasil parece que se repete, né? Vai andando daqueles que são candidatos a, como se diz, papai da pátria ou mamães da pátria. Perfeito? Muito bem. Tá. Com certeza deve haver quem manda, então. Né? Mas a nossa aventura começa bem antes disso. Você conhece essa estatueta? Já ouviu falar dela? Pois bem, ela é a Vênus de Willendorf. Puxa vida, professor, e o que isso tem a ver com o constitucionalismo? Tem muito a ver, repare. É uma pequena estatueta que cabe na palma de nossa mão. Ela tem cerca de 11 centímetros. Foi encontrada na Áustria em 1908 e estima-se que ela tenha uma idade de 25 mil anos antes de Cristo. Como você pode ver, a Vênus não pretende ser um retrato fiel do corpo feminino, mas uma idealização da figura feminina. Seus órgãos reprodutores estão claramente evidenciados. Nota-se, portanto, que a Vênus remete à ideia de fertilidade, uma abstração, portanto. Reforçando, a Vênus não retrata uma mulher concreta, mas uma abstração, uma ideia que remete a um conceito. Né? E como vimos no vídeo sobre o sistema do direito, isso nos transporta ao valor vida e ao princípio da sobrevivência. Com isso, não é difícil concluir que uma espécie de comunidade que está tentando sobreviver com poucos recursos tecnológicos, tendo que enfrentar toda a sorte de inimigos, como fome, frio, doenças, animais e outros seres humanos, afinal de contas somos uma espécie que se autodestrói desde que conhecemos os primeiros registros arqueológicos, não é mesmo? É fácil concluir que a Vênus de Willendorf representa uma entidade sobrenatural que podia levar vida ou sobrevivência àquela longínqua comunidade de nossos antepassados. Mais ainda, se considerarmos estudos de antropologia que descrevem a figura da Grande Mãe em diversas tribos, sobretudo americanas, não será absurdo concluirmos que o poder inicialmente foi exercido pelas mulheres. Além disso, isso nos permite pensar que o poder não deriva sempre da força. O maior valentão sozinho contra tudo e contra todos certamente não duraria muito tempo diante de tantos inimigos que acabaria encontrando ou criando pelo caminho, não é mesmo? Afinal, conflitos de interesse sempre existiram e sempre existirão. Mas importante, então, concluirmos que a estatueta seria muito mais para lembrar. Lembrar o quê? Ora, quem manda precisa lembrar que manda.
E, sobretudo, quem obedece precisa lembrar que deve obedecer. Importante destacar que as mulheres deixaram de mandar já faz algum tempo, não é verdade? Daqui a pouco, em nossa interação ao vivo, vamos especular melhor sobre essa guinada no poder. Mas, em outras palavras, como já adiantamos isso nas nossas aulas, uma das funções das constituições ou das regras que determinam a estrutura do poder é garantir o sono do príncipe. Ou seja, o príncipe tem que dormir príncipe e acordar príncipe, e o súdito tem que dormir súdito e acordar súdito. Logo, tudo é uma questão de memória, não é verdade? Perfeito? É preciso lembrar, e isso é importante para a disciplina do poder. Mas aí você pode me perguntar, não é só ler na lei quem manda é o chefe? A questão é a seguinte, será que a disciplina do poder é assim tão simples? Hein? Quem manda? Por que manda? Como manda? Até onde manda? Pior, se já não bastassem essas questões, não podemos esquecer de uma coisa muito importante. A escrita, a tal da lei escrita, é uma tecnologia de comunicação muitíssimo recente na nossa história política. Durante a maior parte do tempo, nós não sabíamos ler, nem escrever, nem ler. Então o negócio era na palavra, no que nós chamamos de tempo da oralidade. Olha a escrita aí, tá? Vocês acham que o pessoal que fez a Vênus de Willendorf teria condições de pensar em símbolos abstratos que representassem imagens ou sons? Exatamente, né? O fato é que algumas tecnologias, elas parecem que sempre existiram, né? Mas isso definitivamente não é verdade, tá? A verdade é que a escrita é mais uma tecnologia e que o direito se utiliza demais dela, né? O direito é feito de enunciados, como eu costumo dizer, letra preta no papel branco. Mas antes de ser letra preta no papel branco, ele é um discurso, na verdade? Pois bem, então para entendermos bem muitas coisas que ainda estão por vir aqui na nossa introdução ao constitucionalismo, tá? Precisamos parar para pensar um pouco nessa tal de memória, tá certo? Sobretudo a memória de quem manda, perfeito? Então vamos lá. Também nem venha achar que sem ordens escritas não pode haver o quê? Uma tecnologia política, tá certo? Você acha que povos que não têm escrita não têm ordem, não tem quem manda, né? Porque ainda existem povos que não têm escrita no mundo, né? Então, como sem escrita, é evidente uma tecnologia de memória, os povos determinam quem manda. Essa é a questão. Isso porque tudo indica que nós humanos, desde os primeiros tempos, sempre vivemos sob alguma forma de dominação, ou pelo menos alguma forma de limitação de nossas liberdades, como nós vimos nos pontos introdutórios. E eu mostro isso através dessa imagem, né? Repare, parece bem significativa essa mensagem que foi coletada numa caverna. É claro que nós não temos aí condições de fazer uma interpretação literal da coisa, mas indica que há uma espécie de coexistência, né, entre nós já em priscas eras, e que havia uma espécie de ordem, né? Quem manda, não é isso? E aí não dá para esquecer a nossa querida Vênus de Willendorf, né? Muito bem. Por isso voltamos para a memória, né? E precisamos perguntar: como as informações ficam gravadas em nossa memória? Afinal, é preciso lembrar quem manda e quem deve obedecer, né? A pergunta é: como acordar e saber quem manda? Por que isso está inscrito em nossa mente? Como isso funciona? É possível entender isso? É possível entender como as coisas ficam gravadas em nossas mentes? Claro que sim. E a informática, ela vem nos salvar.
Porque o fenômeno da informática, sobretudo da inteligência artificial, fez com que nós procurássemos compreender cada vez mais como nossa cabeça funciona. Perfeito? E aí, a pergunta é, você já reparou que o seu dispositivo, celular, computador e tablet e outras coisas mais, consegue memorizar tantas informações, né? Você estuda e não consegue guardar. É mais fácil gravar, né? Até porque nós já estamos acostumados com a escrita. Muitas vezes você está assistindo aula, o professor fala uma coisa, você fala, nossa, isso é importante. A primeira coisa que você faz é anotar no caderno, não é isso? Perfeito, né? É tão verdade isso que os computadores às vezes até parece que pensam, não é isso? Isso é uma boa pergunta. Ainda mais para nós do direito, né, que achamos que a nossa ciência resolve todos os problemas e é independente da vida, né, e muita gente do direito pensa assim, isso é uma tolice, por quê? O caso é que nunca foi assim. A ciência do direito nunca descuidou de entender as outras ciências. É preciso se comunicar com os fatos para resolvermos os desentendimentos das pessoas. Quer dizer, nem sempre, né? Vez por outra encontramos decisões impossíveis de serem cumpridas, feitas pelos juízes, pelo judiciário, ou comandos normativos esdrúxulos, ou seja, leis absurdas, mas isso é outra história. Tá? O que vocês tomaram contato, e essas histórias vocês vão tomar contato com o seguir do curso. Por enquanto, o importante é nós lembrarmos aqui, pensando em como funciona a nossa memória e como as coisas se inscrevem em nossa mente, lembrar que os computadores têm duas memórias. Se você não sabe disso, é importante saber, sabe? Até porque você é um consumidor de computadores, então você precisa entender isso. Basicamente, as memórias da computação são a memória ROM e a memória RAM. O que significa isso? ROM significa Read Only Memory, ou seja, memória de somente leitura. É o que acontece quando você faz alguma coisa no seu computador e manda gravar, manda salvar, né? Isso fica lá somente leitura, tá? Você consegue no máximo abrir aquele documento, perfeito? Alguns documentos são protegidos, inclusive pelas assinaturas digitais, para serem sempre somente leituras, né? Mas também existe uma outra memória, que essa memória nós chamamos de memória de curto prazo, que é a memória RAM, que quer dizer Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso randônico. É uma memória que você acessa e pode modificar o documento. Exemplo, você faz um documento, salva, pronto, vai para a memória RAM, fica lá na memória de longo prazo, guardada. Tá certo? Você pode até esquecer aquilo lá, não é isso? Mas depois você fala, peraí, eu li outra coisa aqui e quero inserir naquele documento. O que você faz? Você abre aquele documento, ele sai da memória ROM e vai para a memória RAM, você edita o documento e aí ele fica aberto. Se por acaso der um problema na sua máquina, você já notou que você perde os dados que você inseriu? Pois é, porque a memória RAM é de curto prazo e a memória ROM é a gravação. Não é isso? Perfeito? Muito bem. O importante nessa altura do campeonato é nós entendermos que nós também temos essas duas memórias. Tá? Não temos coisas... repare, não, deixa eu falar melhor. Não tem coisas que nós vemos, sentimos, ouvimos e depois esquecemos? Tipo matéria que vai cair na prova. Né? A gente estuda, chega lá na prova não lembra nada. Né? Eu posso dizer que é porque a gente não está sabendo usar direito as nossas memórias RAM e ROM. Né? E além disso, e por outro lado, tem coisas que ficam gravadas na nossa memória e a gente não esquece. Né? Olha só, prepare-se, hein? Se você está desconfiando que o professor vai te dar uma dica ou vai te ensinar a não esquecer a matéria da prova, vou te alerto que é isso mesmo que eu vou fazer. Pois bem, vamos entender um pouco como nossa mente funciona, sempre lembrando que ainda estamos em um tempo em que não dispomos de outra tecnologia da informação mais tranquila como a escrita, né? E aí não dá para colar na prova, a não ser que seja prova por consulta, né? E precisamos guardar na mente quem manda, lembrando que a aula é de constitucional, não é verdade? Então vamos lá. A pergunta é, como normalmente
nós guardamos na mente informações difíceis, coisas que nós precisamos lembrar. Pense aí, todo mundo faz a mesma coisa, né? Vamos lá? Se você pensou nisso, muita gente certamente que está vendo esse vídeo também pensou. Né? A gente vê uma coisa e a gente fica repetindo essa coisa, repetindo de maneira incansável, muitas vezes para decorar essa coisa, né? Decorar essa informação que nós julgamos importante, tá certo? Então eu posso dizer o seguinte: normalmente pensamos que a técnica da repetição é muito boa para decorarmos informações, porém ela não funciona. Quantas vezes você repetiu coisas e chegou na hora da prova e esqueceu, né? Um exemplo básico é o número de telefone. Eu passo um número de telefone, alguém informa o número de telefone para você e você fica repetindo. Não é assim que a gente faz? Eu faço assim. Alguém fala um número de telefone, eu fico na mente repetindo esse número de telefone. Só que é engraçado, assim que eu consigo um papel para anotar o número de telefone, depois eu não lembro mais. Se eu não olhar para o papel, eu não lembro. Por quê? Porque nós pegamos esse número, ficamos repetindo em nossa memória RAM, tá? E assim que passamos para o papel, podemos dizer a nossa memória ROM, né, ou uma parte de nossa mente transportada no papel, ela é apagado da memória RAM, não é isso? Percebem isso? Né? Isso explica duas coisas. Primeiro, que a repetição pura e simples não serve para gravar informações na mente, tá? E que assim que surge uma nova tecnologia, logo abandonamos as antigas achando que elas são ultrapassadas. É por isso que a gente precisa tanto do papel ou dos dispositivos informáticos para anotar as informações, porque nós já estamos habituados a existir outras coisas. Agora pense, já notou que pessoas que não são boas de leitura, né, pessoas que são os analfabetos, por exemplo, como eles lembram tanta coisa? É justamente porque, como ele não tem a tecnologia da escrita, é questão de sobrevivência lembrar essas coisas, tá certo? Pois bem, então lembre sempre, nós somos sempre contemporâneos, nós seres humanos vivemos em um dado tempo e lugar e sempre que aparece uma nova tecnologia, nós passamos para ela, tá? Diretamente. Pois bem, a técnica, mas é bom lembrar que a técnica da repetição funciona assim. Como assim, professor? Você acabou de dizer que ela não funciona? Não, ela funciona sim. Só que ela precisa ser feita de forma correta. Nós precisamos fazer ela de forma certa. E qual é o jeito certo? Eu sei que você está doido para saber disso, né? Porque afinal de contas as provas estão chegando, né? Nós precisamos obedecer a alguns critérios. Quais são esses critérios? Vamos tentar ver? Pois bem, os critérios estão aí. O primeiro critério é as representações da informação, seja número, imagem, um conceito, tá? Essas representações da informação na mente devem ser ricamente conectadas. Você tem que conectar com alguma coisa. Por isso, excluem-se as informações expostas de forma muito modular, muito recortada. É preciso fazer conexões. Por isso que as teorias tentam explicar as coisas. Por isso que o professor vem lá explicar a origem de determinada instituição, um instituto de direito, justamente para você fazer as conexões, né? Porque senão você esquece. Aquela história, isso é porque é assim, tá? Ela não tem conexão com nada, então a gente acaba esquecendo dela, tá? Por isso o número de telefone não fica gravado, porque não tem conexão nenhuma, né? Agora, se você tiver uma relação de causa e efeito, tá? E aqui tá ligado à qualidade da conexão, tá? Você consegue gravar. Eu, por exemplo, lembro de um telefone de um amigo meu que o final é 2432. Poxa, professor, como é que o senhor lembra disso? Muito bem, eu vou te contar. Quando eu era menino lá no interior de São Paulo, no tempo que a gente caçava, podia caçar ainda, tá? Tinha um amigo meu que tinha uma cartucheira 24 e eu tinha uma cartucheira 32. E a gente saía caçando, né? Perdiz, codorna, esses bichos aí, dá tiro, aquelas coisas de menino lá, dos antigamente, né? E quando me falaram esse número de telefone, o cara falou lá o número, final 2432, eu pensei o seguinte, a espingarda do meu amigo e a minha espingarda. Nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu fiz uma conexão,
ligada a uma causa e um efeito particular, evidente, né? Pois bem, então repare, apesar dos números estarem dentro do nosso domínio de conhecimento, você conhece o número 24, você conhece o número 32, né? Você não consegue fazer uma conexão, se você não consegue fazer uma conexão, a não ser que haja uma feliz coincidência, como o caso do exemplo que eu dei, a coisa fica difícil de gravar. Como é que você grava na mente, né? Então lembrar isso, as proposições devem fazer referência. Faltou um fazer aqui. As proposições devem fazer referência a domínios de conhecimento concretos e familiares para os membros da sociedade. Eles devem poder ligá-los, tá? E aí eu vou te explicar um negócio para tentar explicar melhor isso, né? Não sei se você já viu essa história, mas conta-se que quando as caravelas de Colombo apareceram no horizonte, tá? Os índios lá das Antilhas, quando olharam, eles falaram assim: rapaz, eu nunca tinha visto aquelas montanhas ali, eu nunca tinha reparado nelas, né? Aí os caras, nossa, olha lá umas montanhas, e as montanhas foram chegando perto, quando eles viram que das montanhas saíram uns caras nas canoinhas e chegaram lá. Aí você fala, ué, como é que o índio vai chamar caravela de montanha? Simplesmente porque ele nunca tinha visto uma caravela, não é isso? Tem um outro exemplo também muito interessante. Quando os portugueses chegaram no Brasil, conta-se, né, que os índios, os tupis que viram o Cabral descer com os seus marinheiros, eles perceberam, eles falaram assim, nossa, o que será isso? Pessoas vindo com essas coisas que eu não sei o que é, né? E aí e os portugueses estavam vestidos, né? Estavam vestidos. E aí eles começaram a tirar a roupa, começaram a tirar os casacos, né? Porque é muito calor no Brasil, e os tupis relataram o seguinte: olha, eles eram cobertos de várias peles, e eles foram tirando as peles. E à medida que foram tirando as peles, o cheiro deles foi ficando cada vez pior, né? Porque veja bem, né? O europeu não tomava um banho por ano, enquanto o tupi vivia dentro d'água, né? Então esse confronto, repare, o confronto de culturas geralmente gera polêmicas, né? E as pessoas não entendem muito bem, né? Mas tem um terceiro exemplo para reforçar essa ideia, tá? Da questão do domínio de conhecimento. Conta-se que essa mesma chegada do Cabral, enquanto eles tentavam se comunicar, um marinheiro pegou lá uma sanfona, pegou um acordeon, ou uma gaita, não me lembro, não sei, né? E começou a tocar uma canção alegre. E aí o que acontece? Acontece que os tupis curtiram e eles começaram a dançar ao som da canção alegre tocada pelo músico marinheiro, né? E aí, lembrar você, há linguagens que são universais, como por exemplo a música. E aí estabeleceu-se uma comunicação, né? Então, repare, para você fazer as conexões, tem que ter relação de causa e efeito e o domínio, as pessoas têm que conhecer, o conhecimento tem que ser concreto e familiar para os membros do grupo, senão não funciona, tá certo? Tá? Além disso, as representações que você vai criar na sua mente, elas devem estar ligadas a problemas da vida, envolvendo diretamente o sujeito e tendo, de preferência, forte carga de emoção. Tá certo? Se você fizer tudo isso, você não vai esquecer a matéria da prova. Se você, toda vez que for estudar, for fazendo essas conexões. Tá certo? E você sabe qual é o nome que nós damos para essa técnica de memorização utilizada no tempo da oralidade? Hein? Sabe qual é o nome? Ele tem um nome. Tem sim. Que nome ele tem? Tá aí, meu querido. Né? Como podemos concluir, é através de mitos que as populações sem escrita criam o que podemos chamar de memória social. E dentre ela, quem manda? Não é isso? Perfeito? É isso aí, perfeito, né? Então, o que os mitos são? São tecnologia de memória. É isso mesmo. É uma tecnologia que nós utilizamos há muito tempo, né? Justamente para nos ajudar a lembrar das coisas, né? Que planta você pode comer que não é venenosa, né? Como é que nós vamos fazer uma canoa? Repare, as populações que não têm escrita, elas geralmente vamos fazer a oca, então eles fazem o quê? Uma celebração,
né? Uma festa para repetir passo a passo aqueles momentos, né? E eles fazem isso por quê? Porque eles são festeiros? Não, é porque eles precisam lembrar como é que você constrói uma canoa, né? Eles precisam lembrar como é que as coisas são feitas, justamente por quê? Porque eles precisam renovar os mitos, porque senão eles caem no esquecimento, eles vão lá para a memória ROM profunda de nossa mente e acabam se perdendo diante dos novos acontecimentos, tá certo? E aí a coisa acaba ficando difícil, né? Além disso, os mitos também são tecnologias políticas, né? Se serve para lembrar como faz uma canoa, se serve para lembrar a receita de um remédio, né? Que tem toda aquela solenidade, também as tecnologias políticas, e tá aí o mito da caverna do Platão, né? Que reforça essa ideia dos mitos, né? Muito bem. E eles são bons porque servem para a gente lembrar muitas coisas, né? Dentro, inclusive quem manda, né? Aqui eu trouxe o nosso querido Fidel Castro, né? Já falecido, o ditador sanguinário Fidel Castro, né? Sempre em nome do povo. Pois bem, eu acho que serve bem a figura do nosso Fidel Castro, porque ele se transformou num mito, né? Ele com um bando lá de revolucionários conseguiram vencer, tomar Cuba e vencer a maior potência da época, né, que eram os Estados Unidos, né? O Fidel Castro acaba se tornando um mito, tá? E é por isso que muita gente na sequência tentou imitá-lo, né? Por quê? Porque é mais ou menos o mito do rato que ruge, né? Ou rato que vence o leão. Né? Naquela luta de Davi contra Golias, né? Por que Davi se tornou um mito? Justamente porque venceu Golias, né? Porque se o Golias chegasse simplesmente esmagasse o Davi como ele esmagava todas as outras pessoas, né? Não haveria, como se diz, o porquê ficar repetindo essa história, né? Na verdade, tá? Por isso que os mitos normalmente são imitados, não é isso? Tá? E durante muito tempo a ditadura cubana foi uma pedra no sapato, ainda né, uma pedra no sapato dos Estados Unidos, incomoda, vira e mexe, vem lá os russos, né, na época da Guerra Fria, né, os russos, os americanos Cuba fica a 200 quilômetros lá da Flórida, né, e eles ficavam muito preocupados porque os russos poderiam colocar mísseis nucleares em Cuba, né, então na época da Guerra Fria isso se desenvolveu muito bem, perfeito? Mas lembrando, há vários mitos, né? Há mitos de toda forma que povoam o mundo comunicacional, né? De monstros sobrenaturais, e guarde aí a imagem da sereia, porque o canto das sereias vira e mexe vem nos tentar. Isso nós vamos ver quando formos estudar a interpretação da Constituição, né? E o caso é que eles vão de mitos sobrenaturais a assuntos bastante cotidianos, né? Quer ver um exemplo que eu me lembrei? A música Couro de Boi. Quem se lembra? Uma música antiga, né? Que no início diz lá: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Não é isso? Isso é uma forma de mito. É o que vai se repetindo com o passar das gerações e acaba criando uma cultura popular. Lembre-se, portanto, a importância dos costumes na formação do direito através da moral, que sem um filtro ético acaba se tornando uma moral tirânica, não é isso? Mas, na verdade, esse mito pode ser derrubado. Basta que um filho trate de um pai, que, como se diz, né? A teoria, na prática, seria outra, não é isso? Tá? Então, lembrando que muitos mitos originam ditados populares, tá certo? Mas podem ser resumidos em uma moral particular. E por isso, muitas vezes, os mitos são irrefletidos. Irrefletidos, como nós já vimos nas semanas passadas, né? Mas o que é realmente importante para nós, né, que estamos estudando o direito constitucional, estamos tentando entender o constitucionalismo, né? Para nós o mais importante realmente é o mito do herói. Por quê? Porque normalmente o herói é um cara sensacional, né? Podemos dizer que o mito do herói é o mito dos mitos, tá?
porque ele indica mesmo quem manda, né? Normalmente, quem seria melhor para guiar essa boiada caminhando a esmo, que é o povo, né? No caminho do bem, né? Se não o herói, aquele que vence todos os desafios, e que normalmente é muito bom de coração. O herói é bom, né? O mito do herói não vai falar que o herói não presta, que é um grande cafajeste, né? Que é um sem vergonha, um salafrário. Não, o herói é bom de coração, né? Ele normalmente é corajoso, ele é forte, né? E apesar de não ser invencível, porque o mito, né? Ele é humano, né? Ele sempre vence, não é isso? Tá certo? Então veja lá, repare bem na imagem, né? No mundo comum, um mito, né? Ou aquela pessoa que vai se tornar um mito é chamada aventura. Normalmente ele recusa o chamado, não sou capaz. Ele faz lá um meio de campo, lá, uma onda lá para aumentar os honorários, né? Se faz difícil, né? Mas aí ele encontra um mentor ou uma ajuda sobrenatural que diz assim: é sua missão, você deve, né? E aí o nosso herói vai fazer a travessia do primeiro limiar quando ele entra na aventura, né? E aí ele vai enfrentar testes, ele vai encontrar aliados e inimigos, né? Isso, quem gosta de mitologia grega, né? A Ilíada, ou a Odisseia, mostram bem isso, né? E aí Ulisses, por exemplo, vai montar a sua equipe, né? E aí eles vão se aproximar da caverna oculta, né? Eles vão chegar perto do perigo, ou vai encontrar o ogro, ou vai encontrar a Medusa, ou vai encontrar o grande desafio, a provação suprema, né? E em que o mito, apesar de sofrer muito e de quase, né, você teme pelo mito, mas ele vence, ele sempre vence, e aí tem a recompensa. E no caminho de volta, né, o mito ressurge agora com uma nova roupagem, ele traz o elixir da vida, ele traz a solução pros problemas, né, e realmente eu poderia dizer que se há um candidato a quem manda é o herói, não é verdade? E é por isso que a nossa história está recheada dessa gente aí, né? Todo mundo falando: ei, rapaz, na verdade, você tá louco, né? Você olha só, eu sou o verdadeiro candidato aqui a ser o mito, a ser o herói do povo, né? Eu vou carregar o povo nos braços, vou salvá-lo dos inimigos, esse povo que precisa de uma figura paternal, alguém que vai resolver os problemas, né? Voltando lá, né? Muito bem. E agora repare, né? Voltando aqui à nossa querida jornada do herói. Repare que é muito importante entender isso. Os mitos não sobrevivem se não houver repetição. Tá certo? Tem que sempre ter uma segunda temporada, uma terceira temporada. Tá? Por quê? Porque se não houver repetição, lembrando sempre que nós estamos falando de um início de construção social do direito, né, através de sociedades que não têm escrita, se não houver repetição, cai no esquecimento, vai lá para a memória ROM, e lembrando, nós não somos computadores, né, nós não temos um HD que pode ficar 100 anos guardado, depois você liga um USB nele e recupera aquele documento. Não é assim que funciona. Como eu expliquei como é que funciona a formação dos mitos, tem que haver emoção, tem que haver conexão, né? E informações que ficam muito guardadas lá no fundo da mente acabam sendo esquecidas. É por isso que o professor Roveroni vive cutucando vocês no grupo do Zap, que muita gente fala assim: a gente vê aula de constitucional, agora eu não quero mais saber de constitucional até a próxima semana. Esquece, eu vou trazer sempre as informações para o seu centro de atenção. Por quê? Porque você não vai esquecer, porque estamos sempre renovando os laços da sua memória com as informações, tá certo? Por isso que o mito precisa se repetir, para não esquecer. E aí eu tenho um exemplo até legal para isso, que é a questão da pamonha. A pamonha, sabe pamonha? Pamonha doce, a moda, com carne de sol, com jiló, o jiló aí, né? Pois é, nós que vivemos já no tempo da escrita, a gente pode se reunir para fazer uma pamonha e botar música, beber, fazer farra, entendeu? Por quê? Porque se a gente não souber como faz a pamonha, a gente entra na internet e pega a receita da pamonha escrita. Agora, repare, um povo, ou os povos, né, americanos que cultivavam o milho, né? Para fazer a pamonha, eles tinham que fazer o quê? A festa da pamonha.
o rito da pamonha, né? Refazer passo a passo as coisas. Por que eles fazem isso? Para não esquecer como faz pamonha. Por quê? Porque não tem onde escrever isso, tá certo? Beleza? Compreenderam? Espero que tenham compreendido, porque agora, meu povo, entra um novo personagem nessa nossa aventura, que é a entropia. Entropia. Mas essa agora, professor? Pois é. Vamos começar dizendo que a entropia é a segunda lei da termodinâmica. Ave Maria, meu Deus do céu, chato isso, né? Pois bem, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica diz que só há troca de energia entre um sistema e sua vizinhança e que a energia tende a se conservar. Beleza, tá? Mas o que interessa pra gente é a segunda lei, que é a entropia. A segunda lei que é da termodinâmica diz que existe uma tendência universal de bagunçar o coreto. Perfeitamente, né? Quer ver um exemplo que eu bolei para vocês? A gente aquece a água. Eu quero fazer um café, né? Para fazer o café eu preciso ter água quente, né? Então a gente começa a aquecer a água, né? Nós estamos querendo deixar a água quente para fazer o café. Assim que a água atinge 100 graus, ela começa a ferver, ela começa a se transformar em vapor. Você começa a perder a água, né? Por quê? Porque é o universo bagunçando o nosso coreto. Você não queria, a gente só queria ferver a água e que ela ficasse a 100 graus para sempre para a gente fazer o nosso café. Mas não, o universo começa a conspirar contra a gente, a água começa a se perder, não é isso? Perfeito. Aí o que a gente faz? A gente corre e desliga o fogo. Quando a gente desliga o fogo, a água começa a esfriar. O universo começa a conspirar contra a nossa água para fazer o nosso cafezinho. Tanto é verdade que se a gente der uma bobeira e deixar a água lá, ela vai esfriar. E se a gente esquecer dessa água, ela começa a se contaminar pelas bactérias, partículas que estão no ar e vai apodrecer, né? Vai gerar alguma febre tifoide. Não é isso? Então, basicamente, é uma força universal, a entropia, tá? Que tem, portanto, a seguinte característica, tá? E isso quem nos dá é Norbert Wiener, já em 1968, quando começou a estudar a questão da inteligência artificial, tá? O professor Norbert Wiener, né? Ele dizia assim, ó, as ordens de comando, repare, direito é ordem de comando, não é regra? Pois é. As ordens de comando por via das quais exercemos controle sobre o nosso meio ambiente, e aí você pode entender o meio ambiente jurídico, uma ecologia jurídica de problemas que precisam ser resolvidos, né? Um meio ambiente, essas ordens de comando são uma espécie de informação que lhe transmitimos, ou seja, o direito é mensagem, é uma informação. E aí ele diz, como qualquer outra espécie de informação, essas ordens estão sujeitas à desorganização em trânsito. Elas geralmente chegam ao seu destino de forma menos coerente do que quando foram emitidas. Para você ver, eu estou preparando esse vídeo aqui, estou gravando esse áudio junto com essa imagem, e eu tento encaminhar para você uma série de informações coerentes. Só que eu não posso esquecer que eu estou falando, mas quem está me ouvindo é você. E entre eu e você, entre o momento que eu gravo esse vídeo, que eu posto no YouTube, e o momento que você vai assistir esse vídeo, existe o quê? Entropia funcionando o tempo todo. E aí o professor Norbert Wiener esclarece. Em comunicação e controle, estamos sempre em luta, comunicação e controle, estamos sempre em luta contra a tendência da natureza de degradar o que é orgânico e destruir o significativo. Lembra na primeira aula quando eu falei que a missão do direito, né, é difícil, né? Por quê? Porque o universo é pura desorganização, portanto, a entropia é uma lei da física natural, né? E enquanto isso, o direito é uma pretensão de organização. A gente quer ordenar as coisas, a gente quer que as coisas aconteçam dentro de uma previsibilidade. E enquanto o direito, de um lado, tenta organizar, nós temos simplesmente o universo do outro lado desorganizando, não é isso? Perfeito? Tá? Joia? Muito bem. E essa ideia de que o direito, né, é uma pretensão de organização e que ele pode ser sempre, né, conservar as conquistas, manter as coisas em ordem, só não passa de uma ideia da modernidade, não é isso? Que
Essa própria modernidade nem sempre lembra disso, né? Muitas vezes, né? E aí eu tentei demonstrar isso através da exploração do DNA, pesquisa com células tronco embrionárias, criação de transgênicos, né? Criação de clones, né? Eugenia, criar uma raça melhorada, coisas nesse sentido, né? A modernidade nem sempre lembra que, por mais que você quer fazer uma coisa perfeita, a entropia está lá para destruir, né? Tá certo? Então lembre-se, na medida em que a tecnologia e a ciência evoluem, mais e mais experiências ou tentativas de organização são feitas. Mas tá certo. Sem ela, certamente não chegaremos aqui com tantos recursos tecnológicos. Já pensou se a gente não pudesse dispor do YouTube para assistir esse vídeo? Mas se isso vale bem para as ciências naturais, vale a advertência, não é isso? E os cientistas da natureza não se descuidam nunca da entropia, né? Principalmente o pessoal das engenharias, né? Isso não fica bem evidente nas ciências sociais. Tá? Razão pela qual, não raro, encontramos as tais tentativas de voltar aos velhos tempos, né? Ideias que sem ordem não há progresso. Isso te parece familiar? Pois é, tá certo. Tá aí. E aí você pode me perguntar o seguinte, né? Tá, mas o que interessa para nós isso tudo, se só queremos mesmo é definir quem manda, não é isso? Pois é, né? Vamos lá. O que você acha dessa figura aí? Me diz, essa figura. Repare, se a gente tem uma tendência de ressignificar as coisas, e agora é importante lembrar a circularidade e o eterno retorno do mito, e eu vou lembrar uma brincadeirinha muito que você já deve ter feito na escola, que é a do telefone sem fio. Para quem não conhece, o professor chega na sala de aula, chega para um aluno, passa uma mensagem oral para esse aluno, tá? E esse aluno tem que passar para outro, que passa para outro, até chegar no último aluno da sala. Quem já participou dessa brincadeira sabe que a mensagem original chega absolutamente transformada lá no final. Não é assim que funciona? Pois é. E aí a figura do faraó explica isso. Quem manda? Ora, manda aquele que é inteligente, que é forte, que nos salvou das feras, e aí vem uma outra geração e ele acaba se transformando num herói, e esse herói vai ficando cada vez mais cheio de heroísmos, e sabe que quem conta aumenta um conto, e a coisa vai indo, e aí o que acontece, né? Serve para dizer que a entropia transforma homens em deuses. Pois é verdade. Não é isso? Né? Quem manda? Ora, quem manda é o faraó. Por que o faraó manda? Ora, porque ele é um deus. Ora, que pergunta. Até onde ele manda? Ora, ele manda tudo. Ele é um deus, ele faz o que ele quer. Todo o território que ele conquistar, ele é o Senhor Supremo, o rei, como se diz, o comandante absoluto. Né? Há limites para o poder do rei? Tá brincando, ele pode tudo, ele é um deus, ele faz o que ele quer. E se ele morrer? Se ele morrer, ora, assume o herdeiro do rei, aquele que tem como se diz, a nobreza, né? Aquela coisa do rei, né? Pois é, vai assumir o herdeiro que tem o direito divino de mandar, né? Mas se ele é um deus, como ele pode morrer? Ele ressuscita, cara. Ele ressuscita. Para de falar besteira, para de questionar o poder, obedeça, não é isso? Perfeito? Isso é verdade? Claro que é verdade. Quem disse isso? Eu. Quem é você? Eu, o sacerdote. Como você sabe disso? Porque está escrito. Ora, está escrito. Como assim? E nesse momento, amigos, o mito encontra um inimigo terrível, tá? A escrita. A escrita é uma tecnologia que vai alterar substancialmente as questões de poder, tá? E vai fazer essas questões de poder não estarem mais submetidas a questões míticas e sim à razão. Mas isso nós vamos ver na segunda parte dessa nossa primeira aventura do mito e a razão, tá certo? Espero que você tenha gostado
E qualquer dúvida, poste nos comentários do vídeo ou guarde para nossa interação ao vivo na sessão da nossa aula na nossa querida Universidade de Gurupi. A referência bibliográfica é só minha mesmo, tá certo? Meu trabalho de mestrado em Biodireito, Ética e Cidadania, tá certo? E, claro, eu não inventei isso tudo, né? É uma pesquisa, é fruto de muito estudo, tá bom?